Deixa eu abrir o arquivo. Oi, Nicolas, bom dia. Vou fazer a chamada também. Arthur está presente. Bruno, presente. Camila, não, né? Deixa eu ver aqui no chat. Não. Duda, Gabriel Lins. Henrique, Yasmin, Luana, Luara e Luísa ainda não. Matheus está presente. Nicolas, Estela, Tiago, Vitor. Falta Luísa, Luara, Giovanni e Camila. É isso? É isso. Beleza. Dez e 20 até 11h15. Tá. Então. A gente começou a falar na aula passada, né? Sobre essa primeira página, página 166. Que trazia, então, uma questão histórica, né? Resgatava essa questão histórica do continente europeu, tá? Que questão é essa? O fato da industrialização e da evolução industrial, né? Que foi também uma revolução industrial lá no final do século XVIII, né? Ter acontecido nessa área, né? Ter acontecido especificamente na Inglaterra e, claro, né? Depois se expandido para toda essa região aqui, desse mapinha que eu resgatei, lá da página 45, se eu não me engano, tá? Que eu mostrei outro dia para vocês na aula, tá? E daí, essa região contempla, né, hoje, esses países aqui, tá? Então, caramba, tem uma história de séculos, né? Então a gente pode esperar sim que esse processo industrial, né? A gente pode esperar que. Peraí, que eu tenho que sair para autorizar alguém a entrar. Luísa. Oi, bom dia, Luísa. A gente está na página 166. O pessoal está acompanhando uma apresentação aqui que eu fiz. Então, é claro, né? Se você já tem esse histórico, fica um pouco mais fácil você imaginar hoje, né, século XXI, ano 2020, né, o tipo de industrialização que você vai ter nessa área, tá? Lá, nesse momento, aqui já, quando mostra as regiões, né, a gente está falando já do século XIX, a gente pode ver que tinham esses fatores aqui que favoreceram, né, a mão de obra, o acúmulo de capitais, o carvão mineral e a facilidade como fonte de energia, o carvão mineral, né, e a facilidade geográfica com o transporte dessas mercadorias, né, com essa chegada de matéria-prima de um lugar e envio, né, transporte dessas mercadorias prontas já para outras áreas, tá? Pessoal, eu coloquei aqui como título, né, enfim, sublinhado, uma palavra que é bastante importante e que a gente pode lidar em diversos contextos, né? Pode lembrar, né, da sala de vocês se unindo
para, no começo do ano, claro, né, que vocês foram super prejudicados com essa quarentena, mas da sala de vocês se unindo para fazer uma rifa, fazer, ter modos de ganhar dinheiro juntos para minimizar, né, os gastos de vocês com a viagem de formatura, enfim, com essa celebração final de vocês, né? Isso já é comum no nono ano, aos nonos anos, né, da Escola Engenho, tá? E daí eu gostaria que vocês lembrassem dessa questão dessa parceria e fizessem essa associação com os países, né? Com essas relações entre nações, entre estados nacionais, tá? Elas também acontecem em alguns momentos mais ou menos intenso, certo? E em alguns momentos mais ou menos. Alguém pediu para entrar? Alguém falou com vocês? Não, sim, enfim. Eu vou deixar menor aqui para facilitar. Oi, Camila, bom dia. Querida, a gente está na página 166, tá? No capítulo 15. Então tá, então eu falava das parcerias, né? Que as parcerias, então, acontecem entre os países, né? E elas podem acontecer, e elas aconteceram, né? E se mantém acontecendo com os países internos, né? Dentro do continente europeu ou fora do continente europeu, tá? Como eu falei para vocês, né? Que no momento da Guerra Fria, os Estados Unidos, né? Deu então dinheiro, tá? Ele tinha como objetivo que ajudar economicamente os países do continente, os países da Europa Ocidental, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, eles tinham como objetivo recuperar os mercados para empresas, aqui faltou um S, para as empresas estadunidenses, certo? E eles queriam frear, então, a influência soviética. Era esse o objetivo deles ao dar dinheiro para essa recuperação, tá? Desses países da Europa Ocidental, né? O nome desse plano, tá? Dessa ajuda, tá? Foi o sobrenome aqui é de das pessoas, né? Que teve a ideia. Quem foi? Secretário de Estado dos Estados Unidos, né? O George Marshall, tá? E daí por isso que o nome desse programa, desse plano, é Plano Marshall. Tá? Então, essa parceria aconteceu, né? Ela tinha objetivo, né? Ela não era apenas doar dinheiro, não era apenas ficar como bem visto, né? Ela tinha um objetivo de continuar vendendo, continuar permitir que os países europeus, né, continuassem comprando dos mercados estadunidenses, tá? Ou seja, tinha um propósito econômico também, tá? Outras parcerias que se destacam daí dentro do continente europeu, tá? É o Benelux. Vejam que antes mesmo de acabar a Segunda Guerra Mundial, tá? Que foi em 45, esses três países, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, tá? Países Baixos ou Holanda, lembrem que é a mesma área que estamos falando, tá? Eles já se uniram, tá? Já fizeram um acordo para quê? Para facilitar e aumentar o comércio entre eles, comércio de mercadorias, tá? Essa é uma informação que não está no livro, alguém trouxe aqui, eu acho que o Arthur já tinha trazido, eu não sei se foi no resumo que só eu li, ou se foi em alguma apresentação, tá? Mas é importante a gente ver que isso, então, essa parceria, esse grupinho, né, já acontecia, tá? Com esse objetivo aqui, de aumentar o comércio de mercadorias. Depois, num outro momento, aconteceu também a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, tá? Que dá nome a essa sigla aqui, ó, Comunidade Europeia de Carvão e Aço. E daí não ficou restrito em apenas esses três países. Novos países foram incluídos, tá? A União Europeia que a gente tem hoje, né, consolidada,
e que as meninas apresentaram muito bem, a Estela e a Eduarda, né? Acho que elas apresentaram melhor do que o nosso livro nesse capítulo aqui apresenta, porque elas fizeram pesquisas em outras fontes, tá? E aí aqui eu vou resgatar alguns pontos, poucos pontos só. Ela tem como origem, né, um tratado de Roma, tá? Que foi lá em 1957. Então, mais uma vez, né, eu convido vocês a pensar nessa questão histórica mesmo. Hoje estamos em 2020 e a gente sabe que a economia do continente europeu ela é bastante desenvolvida, ela é bastante diversificada, tá? Mas isso não aconteceu de uma hora para outra, não foi ontem que começou isso, né? Esse grande bloco econômico que existe hoje, a União Europeia, começou a ser pensado lá em 57, com esse Tratado de Roma, tá? Mais tarde, nos anos 90, né, vai ser chamada de Comunidade Econômica Europeia, certo? E daí, consequentemente, vão ter várias alterações, tá? Falando sobre União Europeia, é interessante vocês darem uma olhada ali no mapa da página 168, tá? Esse mapa é bastante interessante porque ele trata da questão da expansão territorial. O que antes começou com apenas alguns países, certo? E que países eram esses que estão em marrom aqui nessa legenda, certo? Nos anos 50, então Itália, França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, Alemanha Ocidental. Reparem que tem um trecho da Alemanha que não está pintado de marrom, conseguem ver? Lembrem que a Alemanha teve, né, o Muro de Berlim e ela foi dividida, sim, né, parte ocidental com influências do capitalismo e parte oriental com influências do socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E daí a gente vê que ao longo dos anos, né, e daí é interessante, porque de 50, logo em alaranjado, a gente tem década de 70, depois década de 80, década de 90 e anos 2000, né? E em roxo, a gente tem ali países que são candidatos, que querem se organizar, que querem seguir as regras para se inserir na União Europeia, tá? Isso vai acontecer, essa questão de novos membros, tá? Entrada de novos países, países que se candidatam e que, consequentemente, têm que seguir uma regra para se adequar, né, a um grupinho, tá? A um grupo, no caso, a toda a ideologia, né, e toda a filosofia e plano de ações da União Europeia, tá? Isso vai acontecer não apenas em blocos econômicos, como é a União Europeia, tá? Mas vai acontecer também nessa questão aqui, ó, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tá? O objetivo da OCDE é apoiar o desenvolvimento econômico sustentável dos países do mundo, tá? Tem esse grande objetivo que é muito bonito, né? Mas os países, para entrarem na OCDE, para se tornarem membro dessa organização, para entrar nesse grupinho, eles também têm que se adequar, tá? Então, essa adequação, ela envolve questões de saúde, questões de educação, tá? Envolve abertura de possibilidades, né? De abertura de, como é que eu posso falar assim, né? Quando você faz parte de um grupo desse, você abre a possibilidade para todo mundo comprar e vender terras nos seus países, né? Comprar e vender empresas, abrir empresas transnacionais nesses países, tá? Então, são acordos, né, que são feitos a partir desses grupos, tá? E um desses grupos é a OCDE, então, essa organização. Ao todo, se eu não me engano, são 28 agora os países que estão envolvidos. Aqui no livro fala... não fala a quantidade. Fala, 36. São 36 os países, e desses 36, 26 são europeus, tá? E o Brasil é um candidato, tá? O Brasil, ele vem tentando
se organizar e se articular para atender, então, essas regras, tá? Que são obrigatórias para a inserção nesse grupo aqui da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Outro grupo, tá? É o G20, é o grupo dos 20, né? O grupo das 20 economias que dão certo no mundo, as economias que já são desenvolvidas, já os países que já têm um PIB muito alto, certo? Uma produção, né, de economia dentro do país muito grande, e que envolve também, que inclui também alguns países que são emergentes, né? O que é isso, emergente? Que estão se tornando, tá, visíveis, que estão desenvolvendo a sua economia de uma maneira mais recente, tá? E o Brasil, então, é um desses países que compõe, então, o grupo do G20, né? Atende o que é preciso para fazer parte desse grupo, tá? E para finalizar, isso o livro não fala, mas só quero comentar com vocês, né? Existe também o grupo dos 7, né? O G7, que é o grupo das 7 maiores e melhores e mais desenvolvidas economias mundiais, tá? E daí o Brasil não está nesse grupo. Aqui eu finalizei com uma frase, esse slide, né? Pedir para entrar, justamente para enfatizar isso, né? Quando a gente está num grupo, a gente pode até fazer uma analogia, se for preciso, né? Sei lá, se eu quero ser uma grande jogadora de vôlei, eu tenho que atender algumas regras, algumas demandas de alimentação, de treino, para eu ser uma boa jogadora de vôlei e me tornar uma jogadora olímpica, por exemplo, né? Só para fazer uma analogia com o que a gente está discutindo aqui. Então, esses países, né, quando eles pedem para entrar, eles têm que seguir essas regras, tá? Para se adequar, então, a essa realidade desses grupos, né, que se unem, que fazem parcerias, beleza? Aqui eu chamo a atenção para comunidade de estados independentes, né? O que eu estou querendo falar sobre essa comunidade de estados independentes? Pessoal, a União Soviética, ela existiu, né, até o ano de 91, depois ela foi quebrada, né, ela foi fragmentada em 15 países, tá? Esses países se tornaram independentes, tá? Eu uso essas aspas tanto aqui ao falar, como aqui nessa palavra, né, como aqui no slide, tá? Porque o que aconteceu, gente? Quando fragmentou a União Soviética, a Rússia, ela ficou como um dos países mais ricos, né? Ficou como um dos países mais poderosos, tanto militarmente como economicamente, e a Rússia permaneceu, né? Como responsável por esses países que se tornaram independentes. Tá? Esses países, na verdade, eram compostos por 12, tá? Eram 12 repúblicas, né? 12 antigas repúblicas, foram 12 os países que se tornaram independentes, porque esses três aqui, ó, Estônia, Letônia e Lituânia, tá? Eles, em seguida, se agregaram à União Soviética, à União Europeia, tá? Tanto que, se a gente voltar mais uma vez ali na página 168 e observar mais uma vez o mapa União Europeia, expansão territorial, a gente vê que em amarelinho, enfim, amarelinho, né, a gente já tem esses países, então, com o símbolo da União Europeia, certo? E ali ao lado da Rússia, né, logo abaixo da Finlândia, banhado pelo Mar Báltico, né, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Ou seja, a partir do momento, em 91, quando eles deixaram de ser uma república, tá, eles já começaram a tentar se inserir as normas e as regras da União Europeia, e nos anos 2000 foi possível, então, a entrada desses três países, né? Então, a comunidade dos Estados Independentes, tá? Essa comunidade é composta por essas 12 antigas repúblicas soviéticas, tá? Que não engloba
Esses três aqui, certo? E qual era o objetivo dessa comunidade, né? Como toda comunidade, a gente pode generalizar, né? É se ajudar, tá? Acho que quando a gente pensa na palavra comunidade, comum, né? É em atender o que um grupo tem de comum, né? Numa certa área, tá? E foi isso que eles fizeram, tá? Fundaram essa comunidade, mas a Rússia, né, permaneceu então com seu poder militar e econômico influenciando esses outros países que são independentes, tá? Alguém tem alguma questão? Tá tudo bem aí? Sim, estão acompanhando? Sim. Partindo para esse mapa que eu trago para vocês agora, que é o mesmo mapa que está na página 171, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as atuais, né, as recentes indústrias que a gente encontra no continente europeu, certo? É um mapa, né, relativamente novo, de 2014, certo? A gente pode imaginar que parte dessa economia, né, dessas indústrias tenham se desenvolvido um pouco mais agora nos anos 2020, tá? Mas a gente vê que as regiões, né, aquelas antigas do primeiro mapa que eu trouxe para vocês, esse aqui, né, do século XIX, tá? Elas se mantêm, né? E elas passam a se desenvolver mais, né? Elas passam a se ramificar, a se espalhar, tá? Não só nessa região aqui, tá? Que lembrem, é a mesma região que tem uma densidade demográfica muito grande, né? Que a gente viu no capítulo anterior, certo? Mas se expandir também para outras áreas, tá? É, chamam a atenção, então, dessas manchas um pouco mais escuras, né, que tá normalmente ao redor, né, ou melhor, né, que engloba normalmente onde tem um acúmulo, uma aglomeração maior, né, desses ícones que o mapa traz para a gente, certo? Em cada uma dessas aqui a gente vai ter uma região, então, que é industrial, uma área que tem como comum, né, muitas indústrias, né, seguido então, né, por esse ícone aqui vermelho de siderurgia, tá, que lida então com essa indústria que é de base, né, que vai atender as construções civis, por exemplo, né, que vai atender é, é, construções de prédio, de viadutos, de rodovias, tá? Assim como da metalurgia, tá bem espalhada, né? Metalurgia nos pontinhos verdes, deem uma olhada. Reparem que, olha que interessante, né? Aqui tem o ponto verde da metalurgia, mas também tem o carro, né? Ou seja, também tem a indústria automobilística e também tem a indústria aeronáutica. Só pegando como exemplo aqui Moscou, certo? Ou seja, a gente consegue, e tem a siderurgia também, né? Ou seja, a gente consegue, siderúrgica, a gente consegue, então, imaginar que essa região aqui, ó, ela pode inclusive ser autossuficiente, né? Ali mesmo, naquela região, tá? Sem gastar muito com transporte, né? Porque isso é algo que onera também a compra e venda de matéria-prima e de mercadorias, certo? Atende à demanda dessas outras indústrias, tá? O que é gerado pela indústria siderúrgica e metalúrgica acaba sendo usado, nesse exemplo aqui, né, pela indústria automobilística e aeronáutica, certo? Para dar sequência, né, a questão da indústria naval, claro, né, interessante aqui a gente procurar essa indústria naval, beirando, então, o Oceano Atlântico. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui, ó, beirando o Mar Mediterrâneo também, a gente vai encontrar alguma outra. Aqui na Grécia também, Mar Mediterrâneo. Aqui no Mar Negro também, tá? A questão da indústria química, né, que mostra um tubinho de ensaio ali. A indústria química, então, a gente está acompanhando hoje, né, essa busca, essa pesquisa, né, por uma vacina
que nos proteja do coronavírus, desse tipo de vírus, né? E a gente sabe que a Europa, claro, assim como a Rússia e os Estados Unidos, né? E o Brasil também, de certa forma, tá? Estão desenvolvendo, né? Tentando desenvolver essa vacina, tá? E daí entra essa experiência, né? Que é de anos e desses grandes laboratórios da indústria química, tá? Da maioria dos remédios e venenos também, né? Que a gente encontra no mercado hoje. Indústria têxtil. Indústria têxtil é uma roupinha, né? A gente vê que está bastante espalhado. A gente vai encontrar grandes extensões, né? Quase em todos os países. Talvez a indústria têxtil. Vocês não foram na da Miller, né? Só queria lembrar. Indústria eletrônica, né? É um xizinho em roxo. A indústria de alta tecnologia, tá? E daí aqui eu faço uma ressalva, né? A gente vive hoje, tá? O momento da terceira revolução industrial, né? Lembrando que essa revolução é uma evolução também, né? Então, quando a gente trata de terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, tá? Que ela também pode ser chamada assim, a gente está falando do quê, gente? De tecnologias da informação. Tá ali na página 171, gente, ó. A gente está falando de biotecnologia, a gente está falando de comunicação, de informática, certo? A gente está falando de chips, de robótica, tá? Que é o que hoje em dia é mais desenvolvido na indústria, certo? E é o que é mais valorizado, tá? E o que é necessário é centros de pesquisa, centros de estudos, ou seja, universidades, academias, juntamente com principalmente, né, o recurso, o capital de uma empresa para, a partir, né, da pesquisa, então, gerar um produto, gerar uma mercadoria, tá? Não é à toa que a gente vai ter, então, tecnopolos, né, também no continente europeu, certo? E uma outra vantagem, né, uma outra questão que essa parte que fala de produção e circulação de mercadorias aborda, né, é a questão da rede de transportes, que é bastante diversificada, tá? E bastante ampla também, e de grande qualidade também, tá? A gente vai encontrar, então, não somente as ferrovias, que sim, são lá do século XIX, tá? Tiveram ferrovias, então, que ainda hoje se mantém, né? Após uma manutenção, é claro, necessária, óbvio, né? Mas lembrem que, né, naquele momento teve um investimento desses estados nacionais, desses países, desses governos, né? E hoje, século XX, século XXI, né, 2020, eles continuam, então, com essas manutenções e continuam com esses investimentos também na circulação das mercadorias, possibilitando, então, não somente pelas ferrovias, mas também pelas rodovias e pelas hidrovias também, tá? Aqui eu faço uma ressalva, então, mais uma vez, falando do final do rio Reno, a gente vai encontrar, na foz, né, do rio Reno, a gente vai encontrar o porto de Roterdã, que fica nos Países Baixos, certo? E ele é um dos, né, mais importantes do mundo, tá? É claro que a China, né, o Porto de Xangai é um dos maiores e um dos que mais exporta mercadorias e matérias-primas, certo? Mas o Porto de Roterdã ele vai ser muito importante, né, principalmente para a economia do continente europeu, tá? No gráfico ali da página 172, vocês conseguem ver que além do Porto de Roterdã tem um outro porto que é de Antuérpia, na Bélgica, tá? De Hamburgo, na Alemanha, de Bremen, também na Alemanha, e de Algeciras, na Espanha, tá? Mas daí já é o 32º
importante, né, do mundo. Importante, maior, no caso, né? Mas, enfim, são esses os que se destacam, então, mundialmente, né? E a maioria deles, eu não localizei todas antes de preparar essa aula, mas a maioria deles estão aqui nessa faixa aqui do Mar do Norte, ó. Aqui, Bremen, cadê o outro? Roterdã, qual é o da Bélgica? Antuérpia. Tarará. Não achei de Antuérpia. Mas, enfim, é importante. Hamburgo também, aqui em cima, né? A gente consegue ver. Ou seja, né? Lembrem, então, daquela questão quando a gente estuda, né? Geografia física, corrente. O que eu quero saber com corrente, prof? E daí que a corrente é quente, né? Opa, mas espera aí. É essa possibilidade da corrente quente que evita que o Mar do Norte, então, né? Se congele e imagino que o Mar Báltico também receba parte, né, dessa influência, tá? Que possibilita, então, a comercialização, a economia, tá? Do continente europeu também, tá? Acaba que as características físicas, né, se entrelaçam, né, se amarram, né, e possibilitam as características culturais e econômicas dos países, de modo geral, tá? Galera, nesse último gráfico, eu trago o mesmo, ali da página 174, certo? E vejam, é, vocês já sabem, né? A gente já discutiu aqui, já estamos discutindo desde o do sétimo ano, que eu me recorde, né? Que os setores da economia são divididos em primeiro, segundo e terceiro setor, né? O setor da extração de matéria-prima é o primeiro setor, o setor da indústria é o segundo setor da economia, né? E o setor de comércios e serviços como o terceiro setor. Hoje em dia, a gente sabe que, por conta da mecanização do campo, certo? Por conta da automatização das indústrias, certo? A maior parte das pessoas, da população economicamente ativa, a pé, vai trabalhar no setor de comércios e serviços, tá? Isso é visível nesse gráfico de seção, nesse gráfico de pizza aqui, ó, tá? É visível no mundo todo. Tem umas exceções, né? Alguns países do continente europeu, perdão, continente africano, tá? E até mesmo, né? Os países que têm um desenvolvimento econômico e social mais baixo, a gente vai ter uma grande população trabalhando principalmente no primeiro setor, tá? E daí a gente tem exemplos aqui da Europa Oriental, temos exemplos de países do continente africano, do continente asiático, na América Central a gente vai ter também, tá? Alguns exemplos, certo? Mas quando a gente fala de modo geral, tá? Então, a população economicamente ativa, né? E o PIB, né? O grande recurso, a grande renda dos países sai, então, desse setor de comércios e serviços, tá? Que é o que está aqui representado por essa cor rosa choque, tá? Bem, bem visível, né? Vejam que em todos os exemplos aqui é mais de 60% da população, então, trabalhando nessas áreas, tá? O que é isso? 826. Ah, tá, é o PIB, então, né? Sim, eu tava tentando entender o que era isso aqui na legenda, mas enfim. O, hum, os números, né, que estão aqui abaixo dos países, tá? Tá relacionado com o PIB em bilhões de dólares, né? Como principal moeda. Ainda sobre isso, tá? Página 174, gente. A Europa, então, ele abriga alguns dos maiores exportadores do mundo, né? O livro não traz aqui exemplos, né, desses produtos exportados, mas são desde produtos como é que a gente fala? Desde bens de consumo, né? Muito rápidos, né? Esses não duráveis, como
comida e bebida, e hoje é muito comum a gente ver aqui no Hiperbom, no Forte, né, nos nossos supermercados, massa de tomate que é italiana, né, às vezes até na promoção, né, tomate pelado, né, sem pele nenhuma, já prontinho ali na lata, que é uma produção italiana, ou azeite de oliva da Grécia, né, ou da Espanha. Ou seja, então, esses produtos que são exportados, né, que o livro não aborda, que produtos são esses, né, que mercadorias são essas, eles são desde bens de consumo não duráveis, como comidas e bebidas, que a gente tem aqui nas prateleiras do supermercado, certo? Até mesmo a alta tecnologia, né? Até mesmo a questão de robótica, né? A questão de mercadorias, né? Que são oriundas da indústria que é química, né? Ou seja, os remédios de laboratórios e vacinas, tá? E questões de alta tecnologia também, né? De chips e de robótica, tá? De tecnologias da informação, de modo geral, tá? E daí, quando se fala em industrialização, né, é interessante a gente lembrar que a Alemanha, no ranking mundial, ele vai aparecer como o terceiro país mais importante, né, seguido certamente dos Estados Unidos e da China, tá? Em alguns momentos do Japão também, né? Em alguns momentos, na verdade, para algumas mercadorias, tá? O Japão também vai estar competindo quando se fala mundialmente. Mas no continente europeu tem-se esse destaque, então, para a indústria da Alemanha, tá? E daí percebam que, olhando nesse mapa mesmo que eu ainda continuo apresentando para vocês, né? É uma das que tem o maior PIB aqui, né? 3 bilhões 677, tá? Eu acho composição do PIB. Ah, tá. Esse é o PIB total, né? E 70%, então, do terceiro setor. 28% da indústria e 1% do, da agropecuária, no caso. Beleza. Pessoal, com relação... Como é que tá meu tempo? Com relação... Tá de boa. Para finalizar, né? Falar um pouquinho do turismo, então, como um dos serviços que são bastante conhecidos, né? Não são únicos, é claro, mas é um dos serviços gerados no continente europeu, né? Os principais países que recebem visita, né? A Luara chegou a falar aqui de Paris, né? Mas além, enfim, países de modo geral, né? Mas são as capitais, principalmente, né? Ou cidades importantes que são visitadas, né? Então, além de Paris, tem recebe, né? Um grande contingente de turista, a cidade de Londres, Roma, Barcelona, Berlim, Viena, tá? A gente sabe, a gente já estudou em alguns outros momentos, né, que as pessoas que trabalham vendendo souvenir, né, vendendo lembrancinha, elas agregam, então, elas fazem parte desse terceiro setor da economia, tá? Esses empregos e essas rendas que são geradas, né, a partir do turismo, envolvem, então, desde o comércio de lembrancinhas até guia turísticos, né, aluguel de carro, contratação de camareiras ou de garçons numa grande rede de hotéis ou numa grande rede de restaurantes, tá certo? Eu falo grande rede porque, de modo geral, quando você vai como essas cidades, né, e esses países de modo geral europeus, eles são muito visitados, né, esses hotéis e esses restaurantes, às vezes também, né, locadoras de carro, eles são grandes companhias, eles são os donos dessas companhias que investem nisso, né, já tem muito dinheiro, muito capital envolvido, o que faz com que eles enriqueçam cada vez mais, tá? Então, a gente vê que o turismo também está na mão desses grandes grupos econômicos, tá? O livro chama atenção para isso, ali na página 175, no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, tá? E
E são grupos econômicos que são internacionais, né? Igual eu como cheguei a comentar aqui com vocês, né? Da rede de hotéis da família Trump, né? Do Donald Trump. Que, poxa, tem hotel aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Tem hotel na Europa. Então, essa possibilidade da economia, né, acontecer mundialmente, num globo todo, né, por conta das empresas transnacionais, fazem com que esses grandes grupos econômicos possam estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Aí é interessante a gente fazer uma diferença, né, uma diferenciação de tipo de turismo, né? Quando a gente fala de um turismo, vamos pegar aqui no Brasil, um contexto nosso próximo, né? Bem próximo, na verdade, da Santa Paulina, que tem aqui em Nova Trento, né? É um tipo de turismo que ele é mais religioso, né? É a ideia dessa santa, perdão, é o feito dessa santa, né? Que vai atrair, então, devotos e pessoas que acreditam, né, a visitar aquela região, né? Se eu vou para uma grande feira sei lá, de tecnologia, né? Eu vou, então, ter essas grandes referências, né, em cidades que são globais, cidades que são conectadas. Se a gente for citar aqui no Brasil, seria São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, principalmente, né? Mas se a gente pegar um exemplo de mundo, eu vou, então, fazer uma visita nessa feira, nesse congresso, né? No continente europeu, na Alemanha, ou então no Vale do Silício, na costa oeste ali, dos Estados Unidos, né? Se eu quero um turismo que está relacionado com, é, enfim, navegação, prática de esportes marítimos, né? Eu tenho que ir para países que são litorâneos, enfim. Então, o objetivo do turismo, ele é diferente, né? E ele vai atrair diferentes pessoas de acordo com seu objetivo, né? Aqui o livro traz para a gente também a questão do turismo de inverno, né? Turismo que atrai muitas pessoas, principalmente ali nos Alpes suíços, no caso, para prática de esportes, muitas vezes, né? Como snowboard, enfim. E daí, para finalizar tudo aqui, esse capítulo, página 175, né? O livro traz algo que é interessante, que eu até então não tinha visto nos livros de geografia, que fala que quando o turismo é muito massificado, como na Europa Ocidental, né? Muito massificado aqui, ele pode ele está relacionado com um grande número, né? Uma grande quantidade de pessoas, tá? Uma grande massa de pessoas. Pode trazer alguns transtornos, né? Transtornos para quem, principalmente, né? Para os moradores dessas cidades, tá? Ou para os cidadãos desses países, né? Por quê? Porque muitas vezes eleva o custo de vida, tá? Torna-se mais caro para morar nesses lugares, nessas cidades, certo? Para alugar algo, né? E também com problemas de depredação, né? Ou seja, de não cuidado com os patrimônios históricos e culturais, tá? Aqui eu gostaria de fazer uma amarração e uma relação com a nossa cidade, né? Caramba, a gente mora numa cidade turística lindíssima, né? E a gente sabe que o custo de vida aqui, ele é muito alto, se a gente comparar com São José, Biguaçu, né, Palhoça, que são aqui vizinhas, tá? A gente sabe que o aluguel aqui de Florianópolis é muito caro. A gente sabe que o Hiperbom aqui da esquina, ele cobra o quilo do arroz e do feijão mais caro nos meses de verão, nos meses onde acontece o turismo. Ou, sei lá, para quem come carne, para quem faz churrasco, né? O valor da carne, o valor da costela bovina, enfim, tá? E a gente que mora aqui o ano todo, que nasceu aqui, ou que, enfim, que tem a vida aqui, a gente é prejudicado, né, por conta desses turistas, né, por conta dessa atividade econômica, enfim, dessa economia que é aqui da nossa cidade, certo? E a gente também sofre, né, só para fazer mais uma vez esse paralelo,
que é mais fácil, talvez, para a gente entender, né? A nossa praia é um patrimônio natural, né? Quando a gente visita, não sei, qualquer lugar aqui de Florianópolis, a Fortaleza, né? Fortalezas ou mirantes, certo? A própria praia mesmo, né? Ela precisa ser cuidada, não pode receber lixo, né? E a gente fez lá anos atrás o recolhimento de lixos na praia, a gente viu a quantidade, né? E, e ela é prejudicada, ela é depreciada, né? Quando você não tem uma grande divulgação e uma grande fiscalização, né? Para que turistas e moradores também, não estou querendo só trazer o problema do turista, né? Mas e moradores também não cuidam desses patrimônios, que aqui no nosso exemplo é um patrimônio natural, tá? Enfim, ou oficinas líticas, que são patrimônios culturais que a gente tem aqui, né? Patrimônios históricos, como a Fortaleza e os Canhões e essas áreas que a gente também tem aqui, que contam, né? Que são registros, testemunhos da nossa história aqui local. Certo? Pessoal, eu achei foi muito estranho esse capítulo aqui do livro de vocês. Ele aqui no final, como último ponto, Gabriel, beleza? Já vimos que você tá aí. Tô ficando com vertigem, assim. O prof já deu, Oi? já deu tempo. É 11h05? É. Ai, foi mal, galera. Eu tava no 11h15 na cabeça. Então tá, beleza, a gente finalizou. Sexta-feira a gente vai fazer um questionário com relação a esses 2 últimos capítulos para a gente gerar dúvidas, né? E a gente conseguir responder essas dúvidas. Beleza? Falou. Até Tchau, sexta. prof. Tchau, 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 gente. prof. Meu coração. Tchau, prof. Tchau, tchau.